Seja verdadeiro, seja autêntico. Sabe qual é o momento que a gente mais mente? O momento que a gente mais mente é quando a gente pega isso aqui, ó. Quando a gente vai dizer que estou feliz, quando a gente está arrebentado por dentro. Deixa de hipocrisia, deixa de andar mascarado, deixa de tentar enganar a Deus, enganar a você mesmo. Deus quer verdade, quer autenticidade, quer veridicidade. Ele quer ouvir eu não estou aguentando, eu estou com pouca força, olha, estou perdendo o ânimo. Seja verdadeiro, não se esconda atrás desse rótulo, desse título, desta posição, deste cargo, desse ministério. O que adianta você estar fantasiada de Mulher Maravilha e um câncer te corroendo por dentro? O que adianta você estar fantasiado de Homem de Ferro e sendo um mendigo da felicidade? O que adianta você estar fantasiado de super-homem e está aí perecendo com um anão por dentro e não suportando mais os gozes? Fale das suas dores. Se você não tem ninguém de confiança, fale com o teu cônjuge, diga: hoje eu amanheci abatido, hoje eu estou desanimado. Reúne seus filhos e diga: me ajudem, está pesado demais, me empreste os seus ombros. Para sua Bíblia, Salmos de número 73, versículo de número 26. Salmo 73, versículo de número 26. Diz a Bíblia, palavra do Senhor: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amém. Por bondade, assentai-vos. E eu vou pedir uma generosidade aos irmãos. Por favor, mantenha sua Bíblia aberta. Eu vou fazer uma ministração expositiva e nós vamos caminhar neste versículo. Primeiramente, olhe para este versículo e veja se você visualiza nele 4 pronomes possessivos: 2 no masculino e 2 no feminino. Vê se você tem aí a minha carne e a minha porção. Veja se você tem o meu coração e o meu coração. Veja se você tem no final do versículo a minha porção para sempre ou por herança. O salmista está usando a metodologia e a mentalidade da distribuição das terras, quando Deus distribuiu as terras e deu parte delas para cada tribo como herança. E ele está dizendo que a herança dele não é territorial, mas é uma pessoa, é o Deus dos céus. Nós estamos hoje, servos de Deus, diante do Salmo de número 73, e utilizando hoje de forma específica e como fundamento da ministração o versículo de número 26. Há uma probabilidade muito grande dos senhores e senhoras já terem ouvido uma série de ministrações em cima deste personagem que está em evidência no Salmo 73, que é Asaf. Uma probabilidade de muitas pregações, ensinos e lições. Mas a minha proposta hoje aqui convosco é convidá-los, à luz da Bíblia Sagrada, a fazer uma viagem no homem interior de Asaf. À luz da Bíblia Sagrada, penetrar no seu homem emocional, no seu homem espiritual e fazer um diagnóstico do que realmente está acontecendo no seu homem interior. E nesse diagnóstico, poder visualizar que a imagem de Asaf está impressa em cada um de nós e que a nossa imagem também está impressa em Asaf e que não há nenhuma distinção
entre a situação que Asaf está vivenciando com aquelas que nós, no processo do desenvolvimento e construtivo da história da vida na face da terra, vivenciamos diariamente. Haja vista que Asaf, você já sabe, é um servo de Deus, é um adorador, é um homem que doou a sua vida ao Deus de Israel, um homem que procurava a ter uma vida de integridade, de pureza, de retidão, de limpeza diante do Deus o Todo-Poderoso. Mas quando você olha para este salmo, que é um louvor, você já sabe, uma adoração, uma exposição de um culto, de uma devoção, haja vista que faz parte do inário de Israel, do cânon sagrado, mas aqui também é uma anamnese da sua alma, é uma exposição do seu homem interior, é uma exposição daquilo que existe de literalidade dentro do seu homem interior. Então, Asaf decide tirar toda a roupagem da máscara social e expor a realidade do seu homem interior. Haja vista que quando nós lemos o versículo de número 26, você vai ver ele dizendo: a minha carne e o meu coração desfalecem. Você vai ver que ele junta a palavra carne, a palavra coração e conecta o verbo desfalecer. Por que ele está nesse processo de desfalecimento? Por uma razão, porque ele, com o seu relacionamento com Deus dos céus, ele decide mudar o foco. Ele tira seus olhares de cima do Deus dos céus e vai usar metodologia comparativa, ao invés dele focar continuamente no Deus o Todo-Poderoso. Ele vai focar numa comunidade que não tem aliança com Deus, que não tem vínculo com Deus, que não tem padrão exemplar para um servo de Deus, que a Bíblia vai chamá-los de ímpios. Logo, a grande dificuldade de Asaf é compreender por que ele, como servo de Deus, está vivendo em privações e olha para os ímpios, está vivendo em abundância. Por que ele, como servo de Deus, está vivendo sentimento fúnebre e olha para os ímpios e os ímpios estão fazendo festas? Porque com ele, servo de Deus, ele vive numa escassez e olha para os ímpios e os ímpios estão prosperando. Nesta metodologia, ele cocheia entre dois pensamentos e ele vai declinando na fé. O declínio da fé de Asaf é tão grandioso que ele vai ser mantido em pé, similar ou numa estrutura como se fosse um fio de teia de aranha o mantendo em pé. E não sou eu que digo isto, é ele mesmo que vai dizer no versículo de número 2, é bom você olhar no versículo de número 2, que você vai ver ele falando assim: quanto a mim, ele não está falando de terceiros, ele está falando dele mesmo. Ele não está baseado em exemplo de outros, ele está testemunhando dele mesmo. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, e por pouco faltou que escorregasse os meus passos. O que ele está dizendo? Cheguei no limite, no meu limite. O meu próximo passo era desvio, era negar a fé. Mas algo interessante é quando ele diz aqui: quanto a mim, os meus pés quase desviaram. Isto nos motiva que quando Deus vai escrever o script da história da nossa vida, Deus sempre coloca um quase.
quase tropecei, quase cedi, quase me entreguei, quase caí, quase neguei a fé, quase abandonei, quase recuei, quase voltei atrás, quase chegou no limite. Aí Deus colocou um quase. Se você está aqui hoje me ouvindo, é que provavelmente no dia de hoje você se deparou com um quase. Se dependesse de tudo, você não estaria aqui. Quase que você não chega, quase que você não cultua, quase que você não prossegue na fé este ano. Quase, faltou pouco para os teus pés escorregar, por pouco não escorregou, faltou pouco, mas a graça te manteve, a misericórdia foi multiplicada. Aí Asaf, olhando isto, ele declarando isso, ele chega nesse quase, desviando, ele vai chegar a uma conclusão pessoal, que não vale a pena ser fiel a Deus, que não vale a pena ser santo, que não vale a pena se dedicar ao Senhor. E ele diz isso no versículo 13º, e no verso 3º ele diz assim: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração, e em vão lavei as minhas mãos na inocência. Aí ele vai dizer, por que é em vão purificar o coração? Em vão lavar a mão na inocência, ou seja, é em vão ser santo, é em vão ser reservado para o Senhor, é em vão me dedicar ao Senhor, é em vão me separar para o Senhor. E no versículo 14 ele diz, por que é em vão? Porque todo dia tenho sido afligido e a cada manhã castigado. Aí ele diz, como posso ser santo, continuar sendo santo, se eu amanheço o dia tem uma aflição, se eu amanheço o dia tem uma luta, se eu amanheço o dia tem uma guerra, se eu amanheço o dia tem uma batalha? Não vale a pena ser fiel, não vale a pena me reservar, não vale a pena me doar para Ele, porque a cada dia que eu amanheço é só castigo, é só prova, é só agonia, é só dor, é só aflição, é só abatimento. A luta não cessa, a guerra não para, é só combate. Então é em vão que eu tenho me purificado. Aí ele, nesse contexto todo, alimentando isto, ele decide então mudar a rota da vida. Ele decide tirar os olhos de cima dos ímpios, decide arrumar os passos. E qual o destino que ele vai procurar? O santuário. Aí ele vai para o santuário, porque no santuário é o lugar que Deus se revela, o santuário é o lugar que Deus fala, no santuário é o lugar que Deus trata, no santuário é o lugar que Deus molda, no santuário é o lugar que Deus ilumina, no santuário é o lugar que Deus alimenta, no santuário é o lugar que Deus cura, no santuário é o lugar que Deus conscientiza, no santuário é o lugar que Deus renova, no santuário é o lugar que Deus dá o sentido na vida. Aí ele vai dizer, quando adentrei o santuário, até que entrei no santuário, então eu entendi. Veja que no verbo entender significa que a mente dele já estava intoxicada. Olha, que não valia mais servir a Deus, que o ímpio prospera, que o ímpio se dá bem e o justo só em prejuízo. Mas no santuário há uma cura mental, e toda cura ela nunca começa na pele, ela começa no interior, porque não adianta mudar por fora e a mente está cauterizada. E a Bíblia
Bíblia diz, ele eu entendi o fim deles. Aí ele entendeu que a vida de um servo de Deus tem fases, tem ciclos, e que você não pode avaliar a vida de um servo de Deus apenas por um processo, apenas por uma fase. Você tem que avaliar pelo completo, porque ele diz, eu entendi o fim deles. Aí ele faz uma comparação do fim, e ele vai chegar à conclusão, o meu fim não é igual a dele. Para onde eu vou ele não vai, o que ele vai receber eu não vou receber, a qualidade que eu vou ter ele não vai ter. Eu entendi o fim dele. Mas mesmo assim no santuário, mesmo assim ele com a mente já tratada, mas o homem emocional dele continuava ferido, continuava doente. E ele vai dizer isso no versículo 21, quando ele diz assim: assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Coração azedo, num resumo da palavra, é uma pessoa que perdeu o sabor da vida. É uma pessoa que não sabe o que é prazer dentro dela. É uma pessoa que não sabe o que é felicidade. É o coração azedo. E picada nas entranhas, nos rins, é similar a um alfinete ou um espinho todo dia no mesmo lugar te alfinetando. É dor, é aflição. É como se você estivesse sentado na cama e você estivesse sentado em cima de brasas vivas. Aí você vai para o sofá, é como se você estivesse sentado em cima de um formigueiro. Aí você vai sentar numa cadeira, é como se você estivesse sentado em cima de pontas de prego, onde você não tem paz, não tem estabilidade. É aquelas picadas no interior. E você vai ver no versículo de número 22, que chega um momento que ele perde o senso do que é gente. E ele vai dizer assim: me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Você perdeu o senso do que é ser humano. É chegar a um nível mais baixo. Não é se enxergar mais como gente. Aí chegamos ao versículo 26 que lemos. Ele vai tirar força da fraqueza. No versículo 25 ele faz uma declaração de fé se arrastando, dizendo: na terra não há quem eu deseje além de ti. Que tenho eu no céu a não ser a ti? Ou seja, mesmo arrebentado, ainda tinha uma fagulha de desejo dentro dele pelo Senhor. E no versículo 26 ele rasga todo o coração e diz assim: a minha carne e o meu coração desfalece. Deixa eu destacar essas duas palavras, carne e coração. Quando ele se refere à palavra carne, ele não está se referindo a uma parte do seu corpo. Ele está se referindo à totalidade da sua estrutura biológica. Aquilo que a biologia chama de cabeça, tronco e membro, a totalidade do ser humano, que a Bíblia vai chamar de invólucro de casa terrestre, ele resume tudo isso para chamar de carne. E o coração que ele está se referindo não é o músculo cardíaco que bombeia o sangue no nosso organismo. Vale lembrar que a maioria das vezes que aparece a palavra coração na Bíblia não se refere ao músculo cardíaco que bombeia o sangue cardíaco, mas se refere à totalidade do homem interior. E a totalidade do homem interior, ela é constituída de essência incorpórea, imaterial e espiritual, que a Bíblia chama de alma e espírito, que a Bíblia vai chamar da imagem e semelhança de Deus, que isso vem de Deus através do sopro divino, soprando na natureza humana, porque a carne, ela é terrena, mas a essência do homem interior é divina, espiritual, celestial e transcendental. Na alma está a faculdade do saber, da razão, da decisão, da vontade. É onde é gerada as obras da carne, onde flui as emoções, a sede das emoções. No espírito está a essência do parentesco com Deus, onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo testemunha diariamente
conforme Paulo ensina em Romanos 8:16, que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É lá no espírito humano que habita o Espírito Santo e que ali está a produção do fruto do Espírito. Quando ele diz a minha alma e a minha carne desfalece, ele está se referindo à sua constituição tríplice. Você já ouviu muitas das vezes alguém pregando, ensinando que nós somos corpo, alma e espírito, mas biblicamente nós não somos corpo, alma e espírito. Biblicamente, baseado no que Paulo ensina em 1 Tessalonicenses 5:23, nós somos espírito, alma e corpo, porque Deus não nos fez de fora para dentro, Deus nos fez de dentro para fora. E isso é até paradoxal, mas eu posso explicar. Nós não existimos a partir de Gênesis 2:7, quando a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Nós existimos antes disso. Gênesis 2:7 é a maquete, é o invólucro, é a casa terrestre, é o boneco que Deus fez de barro. Se Deus, na linguagem antropomórfica, não descesse ao nível, colocasse seus lábios, soprasse na narina do homem e não fizesse isso, estava em decomposição, já não existia mais. O que foi dar vida foi o que Deus tirou dentro dele. Logo, o homem não veio da terra, o homem veio de Deus. O homem tem a sua origem, Gênesis 1:26, na mente de Deus, quando o conselho do Deus Trino se reúne para dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Logo, o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem, porque nós não somos daqui, disse Jesus. Estamos na terra, somos peregrinos, disse Pedro. E Jesus ora na oração sacerdotal: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, eles não são do mundo. E Paulo vai dizer em Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. A prova disso que todo a ação de Deus, no modelo de Deus, é sempre de dentro para fora. Você visualiza isso na construção do tabernáculo. Deus dá o modelo para Moisés, e na construção do tabernáculo, dividido em 3 partes: Santo dos Santos, Lugar Santo e Átrio. Deus não mandou primeiro construir o átrio, depois o lugar santo e depois o Santo dos Santos. A ordem de Deus foi: primeiro construa o Santo dos Santos, e depois que ele estiver pronto, vem para o lugar santo. Depois que ele estiver pronto, vai construir o átrio. O Santo dos Santos é o tipo do Espírito, o lugar santo é o tipo da alma, e o átrio é o tipo do corpo. E o primeiro toque de Deus no ser humano nunca é na carne. O primeiro toque de Deus no Espírito, no homem, é sempre no Espírito, é sempre no Espírito. Salomão tem essa revelação e vai dizer que quando morremos, o nosso corpo vai para a terra porque veio da terra, mas o nosso espírito volta para Deus porque veio de Deus. Haja vista que no projeto original de Deus, Jesus restaura tudo isso, e ele vai dizer que nós não somos nascidos nem da carne e nem do sangue, mas nós somos nascidos de Deus, de Deus, de Deus. E quando ele diz assim: a minha carne e o meu coração desfalece, significa dizer que ele não está falando de uma parte dele, ele está falando da sua constituição tríplice. E ele está dizendo: tanto o meu espírito, quanto a minha alma, quanto o meu corpo está desfalecendo. Desfalecer é a mesma coisa que desmaiar, e perdendo as forças, e caindo, e não ter mais estabilidade. Porém, quem está dizendo isto não é Deus, não é profeta, não são os anjos. Quem é que está dizendo isto? É Ele mesmo. Ele está reconhecendo que ele não está bem, que existe
problemas nele, que o seu espírito e a sua alma e o seu corpo está em desfalecimento. Ele reconhece que tem alterações, deformações nele. E ele assume isso publicamente. E ele fala. Olha que ele falou isso 1000 anos antes de Cristo. E quanto tempo se faz e a gente está falando disso? Ele não teve vergonha de falar das suas crises. Ele abre os lábios e diz: minha carne, minha alma e o meu espírito está desfalecendo. Isto é reconhecimento. Para saber o que está acontecendo dentro dele. Isto significa dizer que ele fez um autoexame. A gente usa um versículo uma vez por mês e equivocadamente, associando só a pecado e ainda a pecado de adultério. Mas ele deveria ser utilizado diariamente, que é o capítulo 11 da Epístola de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo não diz, não é um homem examinando o outro, é o homem examinando a si mesmo, olhando para dentro de si, fazendo um autoexame, uma sondagem, um diagnóstico para ver como ele está. Isto significa dizer que eu sei que você é crente, eu sei que você é salvo, eu sei que você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu sei que você é selado com o Espírito Santo. Eu sei que você é batizado com o Espírito Santo. Eu sei que você tem dons ministeriais, espirituais e vocacionais. Mas nenhuma dessas virtudes aportam a sua humanidade. Isto significa dizer que não pense que nos 365 dias do ano você vai amanhecer o dia só dando glória a Deus, fazendo festa e dizendo: se o diabo aparecer, eu vou passar por cima dele como rolo compressor. Que não vai. Você vai amanhecer dias com vontade de sumir. Você vai amanhecer dias sem suportar o peso da sua estrutura biológica. Você vai amanhecer dias com o sol ensolarado, quente lá fora, e você sem nenhum vigor para levantar da cama, e vai passar o dia todo debaixo do cobertor, com o quarto trancado, porque você não tem força em si mesmo. E isto não é sinônimo que você está desviado, que você está em pecado, que você perdeu a fé. Isto não é uma questão de fé, isso é apenas Deus sinalizando que você não é de ferro, que você não é de concreto, que você não é de aço, que você é de carne e osso, que você tem limites, que você precisa assumir o que está acontecendo com você. Você tem que assumir os seus limites. E deixa eu lhe dizer, eu vou voltar a Jesus. Você não é melhor do que Jesus. Você não é melhor do que Jesus. Porque quando Jesus, no Getsêmani, percebeu a aproximação da morte, ele chama Pedro, Tiago e João e diz: fica aqui. Sabe o que ele vai dizer para os três? Os três ouviam dele 3 anos: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor, eu sou. Mas quando tudo estava alterado dentro dele, ele disse: senta aqui, eu preciso que vocês saibam de uma coisa, eu não estou bem, eu preciso de vocês. Eu preciso da presença de vocês. A minha alma está profundamente triste até a morte.
eu estou em agonia, eu estou em pavor, eu estou com medo. Não saia daqui. Sabe o que é isso? É reconhecer. Quando você olha para Paulo, Paulo diz assim: eu sei estar abatido. E se você pegar o salmista Davi no Salmo 6, versículo 2, você conhece esse versículo? Mas ele diz algo muito interessante no versículo 2, ele diz assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu estou fraco. Eu estou fraco. Quem disse isso é quem matou um urso, quem matou um leão, quem matou um gigante. Ele está dizendo: tenha misericórdia de mim, porque eu estou fraco. Não tente ser divino quando você tem que ser humano. Reconheça que nada está bem. E outra coisa, se você não reconhecer, tua máscara facial vai te denunciar. Porque a Bíblia diz, Salomão fala, que o coração alegre formoseia o rosto. Não adianta você viver de faz de conta, dizer que está tudo bem, porque o teu rosto te denuncia, dizendo que não tem nada bem dentro de você. Glória a Deus. Outro detalhe que ele nos ensina aqui, que ele diz: a minha carne e meu coração desfalece. Sabe o que ele aqui? Ele não se maqueia, ele não se fantasia, ele é autêntico consigo mesmo. Ele não tenta mentir para ele, mentir para o próximo e mentir para Deus. Ele é verídico, ele diz: estou desfalecendo, eu não estou aguentando, eu estou perdendo a força. Senhores que me ouvem nesta casa, não tente maquiar a sua imagem social e pessoal. Seja verdadeiro, seja autêntico. Sabe qual é o momento que a gente mais mente? O momento que a gente mais mente é quando a gente pega isso aqui, ó, quando a gente vai dizer que estou feliz, quando a gente está arrebentado por dentro. Deixa de hipocrisia, deixa de andar mascarado, deixa de tentar enganar a Deus, enganar a você mesmo. Deus quer verdade, quer autenticidade, quer veridicidade. Ele quer ouvir eu não estou aguentando, eu estou com pouca força, olha, estou perdendo o ânimo. Seja verdadeiro, não se esconda atrás desse rótulo, desse título, desta posição, deste cargo, desse ministério. O que adianta você estar fantasiada de Mulher Maravilha e um câncer te corroendo por dentro? O que adianta você estar fantasiado de Homem de Ferro e sendo um mendigo da felicidade? O que adianta você estar fantasiado de super-homem e está aí perecendo com um anão por dentro e não suportando mais os gozes? Fale das suas dores. Se você não tem ninguém de confiança, fale com o teu cônjuge, diga: hoje eu amanheci abatido, hoje eu estou desanimado. Reúne seus filhos e diga: me ajudem, está pesado demais, me empreste os seus ombros. E se você quer poupar a sua família, não quer que eles compartilhem, vai para a beira de um rio, vai para uma chácara, vai para um jardim, vai para um lugar distante e lá grite: Deus, não aguento mais, Deus, socorre-me.
Deus, eu estou sangrando. Deus, eu estou no meu limite. Deixa eu lhe dizer algo aqui para os senhores. Se tem um homem na Bíblia que deveria ser fulminado instantaneamente, esse homem é Davi. Porque Davi não quebrou só o 7º mandamento com Betseba. Naquele ato ele quebrou os 10 mandamentos de uma vez só. Na próxima vez eu vou falar mandamento por mandamento que ele quebrou. Mas sabe por que a Bíblia chama-o, diz homem segundo o seu coração, e Deus diz é um homem segundo o meu coração? Porque Davi não maquiava. Quando Natã o confrontou, ele diz, eu sou esse homem. Quando ele chega no Salmo 51, ele não põe a culpa em Betseba, ele não põe a culpa em Urias, ele diz, foi eu pequei contra ti. E outra coisa, quando Davi estava com a síndrome de solidão, quando ele estava com a solidão, ele dizia assim para o Senhor, sou como um pardal solitário no telhado. Quando ele estava em crise de orfandade, em depressão, ele dizia, sou como um pelicano no deserto. Quando ele estava todo quebrado, ele dizia, sou como um vaso quebrado. Quando ele estava nas mais profundezas, ele chegava no Salmo 22, versículo 6, ele dizia assim, não sou homem, sou um verme. Quando chega no Salmo 142, ele diz assim, eu derramo a minha alma perante ti, e diante de ti eu exponho todas as minhas queixas. Ou seja, não estou bem, preciso de ajuda, me acolhe, minha alma está aflita. E quantas vezes ele disse que o amigo mais fiel dele era o travesseiro, porque de noite minhas lágrimas encharcaram o meu travesseiro. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Reconheça que nada está bem. O pior doente é aquele que não reconhece sua doença e que não quer ser tratado. Fale, ponha para fora, grite, aprenda com Jesus. Jesus está em agonia na cruz. Mas não se tranca, não se envergonha. E uma das coisas que ele vai dizer é, Deus meu, por que tu me desamparaste? Ponha para fora. Não tenha vergonha de chorar diante da tua esposa e dos teus filhos. Mostre para eles que você não é um super-homem, que você é gente como ele. Ensina para ele que o maior forte é aquele que reconhece a sua humanidade. Pare de dizer que vai tudo bem, quando tem uma bomba atômica para explodir a qualquer momento dentro de você. Pare de dizer que está feliz quando a panela de pressão aí dentro já está perdendo a válvula e vai explodir. Assuma. Fale a verdade para você mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aí ele vai dizer assim: a minha carne e meu coração desfalecem. E o verbo desfalecer é a consciência da fragilidade, é a perda das forças, é o desmaiar. Sabe o que ele está dizendo? Eu cheguei a um momento que eu não consigo me manter mais firme. Eu estou esmorecendo, eu estou cambaleando, eu estou balançando, eu estou indo para baixo. Quando isso estiver acontecendo contigo, não se desespere, porque você não é melhor do que Jesus. Porque Jesus também passou por esse processo. E quando Jesus passou por esse processo, na Via Crucis, carregando o patíbulo em direção ao Gólgota, chega um momento que ele vai cambalear e o travessão cai dos seus ombros. Você já ouviu uma série de pregação dizendo que Jesus levou a cruz até o fim. Não levou. Do meio do caminho em diante, quem levou para ele foi o Simão Cirineu, porque caiu das costas dele. Porém ele cambaleou, mas não ficou prostrado, não se prostrou. Você pode balançar, só não pode prostrar. Ele cambaleou, mas ele não recuou, ele não fugiu do propósito. Ele cambaleou, mas ele continuou focado no propósito. E deixa eu lhe dizer algo aqui: mesmo com pouca força, ele continuou indo. E Deus está lhe dizendo: se você não consegue ir de passos largos, diminua os passos, vá de passo curto, mas vai de passos curtos, mas vai. Se você não consegue ir de passos curtos, junte os pés e vá se arrastando, mas vá se arrastando, mas vá. Não olhe atrás, não desista, não perca o foco, não abra mão do alvo. Vá se arrastando, mas vá se arrastando, mas vá. Se não aguenta mais ir se arrastando, se jogue de joelho, e de joelho vai, mas vai de joelho e vai de joelho e siga. E quando os seus joelhos se esfolarem e estiverem sangrando e você não aguentar mais, se jogue no chão e como um réptil vai se arrastando, mas vai se arrastando, mas vai se arrastando, mas vá. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento na sua vida que você vai dizer: a cruz está pesada demais. E Jesus não abandonou, a ela que caiu dos ombros dele. E vai chegar um momento que vai cair. Mas deixa eu lhe dizer, você não ficará para trás. Porque assim como Deus, na regência do seu propósito, Ele preparou Simão Cirineu para carregar o travessão até o Gólgota, Deus já preparou um Cirineu espiritual para lhe ajudar. E o nome dele é o bendito Espírito Santo. E o Espírito Santo está do teu lado dizendo: eu sei da tua dor, eu sei das suas feridas, eu sei do seu sofrimento, mas não desista, estou do teu lado. Eu sei que tu tem pouca força, eu carrego para você, eu vou com você, porque eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento, eu te consolo, eu te revigoro. Não temas, eu estou contigo, eu vim para isso. Eu sei dos seus limites, eu conheço a sua estrutura, eu sei até quando você aguenta, mas eu estou aqui. Não haverá desistência, não haverá desistência, não haverá desistência.
Agora olhe novamente para esse versículo. A minha carne e meu coração desfalecem. Agora olhe para depois do verbo desfalecer. Veja qual é o sinal gráfico que na regência do Espírito Santo é colocado aí. Veja se é um ponto final ou veja se é um ponto e vírgula. É um ponto final ou um ponto e vírgula? Agora, gramaticalmente, se isso aqui fosse um ponto final, não precisava da segunda parte do versículo, porque a frase seria assim: a minha carne e meu coração desfalece, ponto final. Nenhum de nós sentiríamos falta da necessidade da parte B. Só que não tem um ponto final, tem um ponto e vírgula. Isso aqui Deus está ensinando o quê? Não ponha um ponto final na história da sua vida onde eu coloquei um ponto e vírgula. Não é você que diz que acabou. Não é você que diz que é o fim. Não é você que diz que não tem mais jeito. Não ponha um ponto final onde eu coloquei um ponto e vírgula. Outro detalhe: minha carne desfalece, mas não tem um ponto final, porque se tivesse um ponto final, a sua vida só seria luta, só seria dor, só seria desgraça, só seria provação. Então não é um ponto final, é uma vírgula. E uma vírgula é uma pausa. Isso significa que mesmo desfalecendo, mesmo com pouca força, você não morreu, você conseguiu chegar. Procure seus amigos, procure seus familiares aí, no processo da Covid, onde eles estão eles. E você com pouca força, com uma bala aqui, forçando ali, você chegou, mesmo desfalecendo, você está aqui. Se você puxar o fôlego, você vai entender que você está vivo. Mesmo ferido, você continua vivo. Agora outro detalhe: o ponto e vírgula na gramática portuguesa é uma pausa que se dá na frase para uma renovação do fôlego, do oxigênio, sinalizando que tem a continuidade da frase, que ela não foi concluída. Quando Deus coloca o ponto e vírgula, é Deus dizendo assim: renove o fôlego. A história não acabou. Renove o fôlego. Ainda tem algo aí na frente. Renove o fôlego. Ainda tem projetos a ser realizados. Renove o fôlego. Tem sonhos a serem concretizados. Renove o fôlego. Tem promessa a ser cumprida. Se você entendesse, valorizasse o processo da inspiração e da expiração. Renove o fôlego, renove o fôlego, a tua jornada será longa. Renove o fôlego. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Renove o fôlego, renove o fôlego. Eu não vou mandar você levantar a mão, eu não vou mandar você dar glória a Deus. Eu só vou lhe dar um exemplo como uma pessoa renovou o fôlego. Abraão, idoso, capítulo 4 de Romanos. A Bíblia diz que ele foi fortalecido na fé. Sabe o que? Dando glória a Deus. Renove o fôlego. Renove o fôlego. Renove o fôlego. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Eu estou debaixo da graça de Deus, coberto pelo sangue do Cordeiro, banhado pelo Espírito Santo, para anunciar que os céus estão abertos sobre nós hoje, nesta casa, e que o Senhor dos Exércitos está entre nós aqui, agora, e um milagre está acontecendo exatamente agora, aqui, e que cada metro quadrado deste santuário está sendo dominado, impregnado, envolvido, inundado com a presença da glória do Todo-Poderoso, e eu estou autorizado por Ele para lhe anunciar que você não voltará para a tua residência da mesma maneira que você chegou neste santuário, porque exatamente agora está tendo uma renovação de fôlego. Renove o fôlego.